Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar a palavra do Senhor. E a palavra que eu gostaria de dividir com vocês hoje está em João, capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E eu vou ler alguns versículos porque o texto é um pouco comprido. E diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo a chorar, e bem assim aos judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Versículo 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E aí, ele dá ordem para que Lázaro saia para fora, e Lázaro obedece e sai ressurreto. É uma palavra maravilhosa e ela tem muito a nos ensinar hoje, muito a falar conosco, e eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Eu gosto muito desse texto porque ele deixa muito claro que Jesus, ele não passou por aqui, por esta vida, enquanto homem, inerte às suas emoções, inerte aos sentimentos que afloram no ser humano. O amor, a tristeza, o choro. E aqui tem a afirmação muito clara de que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava Marta e que Jesus amava Maria. E que Jesus, ele soube da notícia de que Lázaro estava doente
e que isso em nenhum momento gerou ansiedade ou pressa em Jesus ou alguma comoção em Jesus para que ele partisse desesperadamente ao encontro do seu amigo para fazer alguma coisa. Muito pelo contrário. Jesus ficou do mesmo jeito, aguardando o tempo que lhe era oportuno a manifestação da sua glória. E ele deixa muito claro. Eu estou até achando bom no versículo 14, ele diz, versículo 15, eu me alegro que lá não estivesse para que possais crer. Ele fala isso para os discípulos. Porque havia um propósito em tudo aquilo. O que eu quero te dizer é que Lázaro estava doente e Jesus amava Lázaro. Lázaro morreu e Jesus amava Lázaro. E o amor de Jesus não significa que situações adversas, tristes, e que a morte não vai chegar até a tenda daqueles a que Jesus ama, a quem Jesus ama. Isso é uma segurança para mim e para você, que a adversidade, que as situações que nos desagradam, elas chegam com a permissão de Deus nas nossas vidas. Tudo com o objetivo de fazer com que os outros venham crer que Deus está agindo em nós e através de nós. Enquanto Lázaro sofria, Jesus amava. Enquanto Lázaro adoecia, Jesus o amava. Enquanto Lázaro morreu, Jesus o amava. Enquanto sepultaram Lázaro, Jesus amava Lázaro. Enquanto as suas irmãs choravam pela sua perda, Jesus as amava. E se Lázaro não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse ido ressuscitar Lázaro, será que Jesus teria amado menos Lázaro? De jeito nenhum. O amor dele continuaria sendo o mesmo. Se Jesus decidir não fazer o milagre na sua vida, se Jesus decidir não fazer o sobrenatural na sua vida, não significa que ele te ame menos. Ele ama você, assim como ele me ama, assim como ele amou Lázaro. E isso foi reconhecido até mesmo pelos judeus que estavam ali. Veja o quanto ele o ama. E essa necessidade que nós temos de que parece que Deus tem que ter pressa na nossa vida e fazer tudo rápido para provar que ele nos ama, isso é uma inverdade. Deus não precisa provar nada para ninguém, ele já provou o seu amor por nós enviando Jesus pelas nossas vidas. E Jesus amava Lázaro de tal maneira que permitiu que tudo acontecesse na vida dele, inclusive a morte. Inclusive a morte. E ele diz assim que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. E essa morte é essa morte física, amado. A morte não tem poder mais sobre a nossa vida a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. A morte não tem mais alcance na sua existência. A morte não te mata mais. Seja as coisas do presente, seja as coisas do porvir, é o que o apóstolo Paulo, o que é que poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, nada, nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. E vou dizer, sem Jesus, se não fosse a presença, o olhar de Jesus, a intervenção de Jesus, Lázaro seria mais um morto qualquer. E mais, Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Porque ele não recebeu um corpo glorificado. O único que ressuscitou e teve o corpo glorificado foi Jesus Cristo. Os demais experimentaram da morte de novo. Ou seja, a ressurreição de Lázaro foi somente para que aqueles homens experimentassem a glória de Deus, vissem o milagre acontecer, para que eles crescem que Jesus era o enviado, o Filho de Deus, para que aquilo gerasse fé no coração deles e mudasse a condução da vida deles. Mas Lázaro iria morrer novamente, no curso natural da vida de um ser humano. E eles falam, a mensagem foi, está enfermo aquele a quem você ama. Jesus amava Lázaro. Amava o Lázaro sadio,
Amava o Lázaro enfermo, amava o Lázaro vivo e amava o Lázaro morto. Jesus também ama você saudável, ama você enfermo, ama você bom e ama você ruim. Nós achamos que Deus só nos ama e só prova o amor dele pelas nossas vidas quando nós estamos 100%, quando nós estamos saudáveis. E as igrejas ficam pregando que se você tiver qualquer tipo de enfermidade é porque a mão de Deus não está sobre a sua vida. É porque a mão de Deus você está em pecado. Mas viu, Deus permitiu que o amigo dele, Lázaro, morresse. Porque ele queria mostrar a glória dele para que todas aquelas pessoas vissem quem era Deus, quem era Jesus Cristo. Deus, ele ama você, o Senhor Jesus ama você, independente da situação que você está, independente se você está enfermo, se você está saudável. Deus é o Deus que ama aquele que está fazendo quimioterapia e aquele que está saudável. Deus é o Deus que ama aquele que está cheio de cabelo na cabeça e aquele que está sem um fio de cabelo porque está passando por um tratamento intensivo. Deus ama aquele que está depressivo e aquele que não está depressivo. O Senhor ama você, independente da situação com que você está. Jesus amava Lázaro e essa era uma verdade que ninguém ali podia contestar. Era uma verdade irrefutável. Jesus não está olhando para você e vendo se você está perfeitamente são. Porque a palavra diz que Jesus veio exatamente para aqueles que precisam de médico, para aqueles que precisam de ajuda. Não veio para os saudáveis, para os sãos. E isso fala para mim, então, que Jesus veio para mim. Porque eu preciso de ajuda, eu preciso do médico dos médicos. A ilusão das pessoas é achar que, com a mensagem que Marta e Maria tinham mandado para Jesus, olha, seu amigo está doente, Lázaro está enfermo, que isso ia gerar pressa em Jesus e que Jesus ia sair correndo para operar um milagre na vida de Lázaro e impedir a sua morte. Pelo contrário, Jesus falou, não tem problema não, ainda vou demorar um pouco por aqui. Porque Jesus, ele quer fazer o extraordinário e às vezes para fazer o extraordinário é necessário permitir que alguns morram. Inclusive o amigo que ele amava. Nós achamos que para Jesus provar o amor dele para mim, ele tem que vir antes de eu ficar doente, antes do meu coração ter algum problema, antes de eu sentir falta de ar, antes do cérebro ter qualquer tipo de letargia, antes de eu ter qualquer tipo de tremor. E isso não é verdade. No caso de Lázaro, Jesus foi depois que ele estava sepultado já há 4 dias. Ele já cheirava mal. Isso, eu acho que foi dito com tanta propriedade para mostrar que ele estava mortinho mesmo, sabe? Podre. Apodrecendo já, no curso natural da vida mesmo. No estado de decomposição. E Jesus amava, inclusive, ele morto, podre. Coisa maravilhosa, né? Jesus não vai impedir nenhuma tragédia de acontecer na sua vida, meu amado. Jesus não vai impedir nada mudar o curso do que ele planejou para você, se antecipando a nada. Sabe por quê? Porque ele quer que o milagre seja tão grande na sua vida para que todos vejam que ele ressuscitou aquilo que estava morto em você. Ele quer que todos vejam e saibam o poder da ressurreição na sua vida e que a morte não tem mais poder contra você, porque a ressurreição verdadeiramente opera no teu ser. Deus não está aguardando você. Deus decidiu fazer habitação em você. Deus decidiu tabernaculizar dentro de você. Ele não está aguardando você lá no céu, ele decidiu fazer habitação aí dentro, do jeito que você tá, se você decidiu viver para ele. Coisa maravilhosa. E às vezes esse é o caminho que vai nos levar para Deus. Só Jesus sabe se é através da dor, da alegria, da saúde, da doença que o nosso coração vai se achegar a Deus.
E foi através de ver a ressurreição de Lázaro que muitos se converteram. E também através da ressurreição de Lázaro que muitos se endureceram contra Jesus. É aí que as obras do coração vão ser manifestas, sabe? Que as obras da carne, que a verdadeira intenção do seu coração vai aflorar. A verdade é que Jesus amava Lázaro de qualquer jeito, vivo ou morto. Jesus ama você de qualquer jeito, amado. Mas ele não quer você de qualquer jeito. Ele não quer que você permaneça de qualquer jeito. Ele te ama. Será que isso é o suficiente para te encorajar a ter uma mudança derradeira, última na sua vida? Se você crer, você pode ressuscitar. Se você crer, porque a palavra diz assim, quem crê em mim, no versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, você pode morrer aqui, a sua matéria, o seu corpo, mas o seu espírito não vai morrer se você crê em Jesus, porque ele vai viver na eternidade com o Senhor. O Senhor tem uma eternidade toda preparada para mim e para você, mas é uma escolha que nós temos que fazer agora. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No nome de Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Ele permitiu que Lázaro morresse, ele não impediu que seu amigo morresse, mas ele estava lá para depois de 4 dias o ressuscitar. Chorou! E aí você pode falar, que loucura é essa? Que contradição é essa? Por que Jesus chorou? Se ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Por que Jesus chorou? Se ele sabia que ele estava ali para operar um grande milagre. Porque Jesus se compadeceu também das suas irmãs. Jesus se compadeceu daquele cenário, daquelas pessoas. Jesus se compadeceu da humanidade daquelas pessoas ali. Ele não estava inerte, ele não estava distante da dor daquelas pessoas. Ele parou e ele chorou. Jesus não está alheio aos teus sentimentos. Jesus não está indiferente à tua dor. Jesus não está indiferente aos problemas que você tem enfrentado. Pelo contrário, meu amado. Ele está junto de você e talvez ele esteja dizendo, espera um pouco. Eu vou demorar mais um pouquinho aqui, porque quando eu chegar, eu vou operar a ressurreição na sua vida. Você vai experimentar o milagre da ressurreição e todos ao teu redor vão ver que eu te levantei, que já cheirava até mal, que a situação já estava totalmente perdida. Mas eu sou a ressurreição e a vida e eu faço nova todas as coisas. E você vai experimentar novidade de vida comigo, mas espera em mim. Não murmura, não se desespere, não se altere, mas espera em Deus, porque aquele que crê não será envergonhado de jeito nenhum, nenhum. Se você crê em Jesus, você não vai experimentar a morte, mas ele vai te levar para a vida. A morte não tem poder mais sobre você. A morte não mata mais. Essa matéria morre, mas o teu espírito não. Ele vai para a eternidade com o Senhor. Não tem mais domínio sobre você. A grande ressurreição, amado, não é o corpo, não. A grande ressurreição é espiritual. A grande ressurreição é você ser levantado com um pulso forte. É você ser levantado internamente, por mais que as pessoas se levantem e falem e digam que você está acabado, você sabe que é só um período. Porque tudo isso vai acabar o dia que Jesus voltar em glória e levar os seus para junto dele. Os discípulos nem compreendiam quando Jesus falou que Lázaro tinha adormecido. Eles acharam que ele estava dormindo. E Jesus teve que falar claramente, Lázaro morreu. E aí eles assustaram. Poxa, então o que nós estamos fazendo aqui? Por que o Senhor não impediu? Porque nós temos essa ilusão que se Deus nos amar, ele vai impedir que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. E isso não é verdade. É por nos amar que ele permite que essas coisas aconteçam, para ele mostrar a glória dele perfeitamente aprimorada nas nossas vidas. Jesus é a ressurreição e ele é a vida. Nada mais pode te separar do amor de Deus. Nada, nem a morte. Que você possa receber essa palavra no seu coração. E por mais difícil que esteja o seu cenário, você pode estar falando, mas eu estou doente e essa doença é para a morte. Eu te digo, não é não. Porque nada pode te matar mais.
porque Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porém, eu digo mais uma coisa para você. Quando ele foi fazer o milagre, realizar o milagre, ele disse assim: Lázaro, versículo 43, vem para fora. Jesus deu uma ordem. E, versículo 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus deu uma ordem, deu um comando e Lázaro atendeu. No nome de Jesus, você também tem que tomar a decisão e atender a voz do teu Senhor. Você também tem que tomar a posição de falar: eis-me aqui. Até o morto ouviu a voz de Jesus, se levantou e obedeceu. Você ainda está vivo. No nome de Jesus, obedeça a palavra do teu Senhor. Obedeça. Levante-se, tome posição e saia para fora dessa caverna. Não importa quão difícil esteja sendo, é possível você ressuscitar hoje, porque o teu Deus está pronto para fazer ressurreição, vida e trazer vida em abundância para a sua vida. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem, que ela venha para chacoalhar os teus alicerces e você entender que não há impossível para Deus. Não há. Se foi bênção na sua vida, compartilhe essa mensagem com alguém. Curta aqui essa mensagem e que ela venha chegar aos 4 cantos desta terra, porque ela é a palavra de Deus e o Espírito de Deus, a palavra de Deus é Espírito e é vida. Que Deus te abençoe, ósculo santo, fique na paz do Senhor.